Fala Tricolada! Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. E o canal tá trabalhando. Tá complicado, rapaziada. Se eu ficar fazendo vídeo sobre todas as especulações que surgem sobre o Fluminense durante o dia, vou fazer 5, 6 vídeos. Eu não faço mais nada nessa vida, só ficar fazendo vídeo. Porque você pega uma notícia e daqui a pouco, a meia hora, vem um canal e desmente o outro, acrescenta mais um pouco essa notícia. A notícia está viva, as sondagens e as negociações, elas mudam de minuto a minuto. Então é complicado você ficar fazendo vídeo e pesquisando sobre esse momento, né? Mês de dezembro para janeiro, montagem de elenco. É uma notícia atrás de outra. Tem um monte de anotação que eu fiz durante todo o dia. E agora eu vou passar para vocês aí o resumo de tudo que aconteceu no dia de hoje, para ficar mais fácil para vocês entenderem o que está acontecendo aí. É muita especulação, é muito reme-reme, é muita sondagem, é muita fumacinha, mas fogo que é bom nada, né? Até jogador que estava certo já não está mais hoje. É assim o noticiário do Fluminense, tá? Vai mudando de acordo com o vento. Coisa fechada, mas fechada mesmo, é o Felipe Melo, que já vestiu a camisa, já assinou o contrato, o Abel Braga. Esses aí estão certos no Fluminense. Nem o David Duarte está tão certo assim. Vamos lá. Fluminense, eu fiquei falando para vocês aqui sobre o pessoal lá do Evergrande, lá da China, né? O Alan, que infelizmente, loucamente e sem eu entender o motivo por quê, eu ouvi alguém falar no Twitter que é porque o Alan era do Uran, daí rompeu com o Uran e decidiu seguir a carreira sozinho, sem o Uran como representante. Daí talvez isso seja um dos motivos para que o Fluminense não se interesse pelo Alan, que para mim é um absurdo total. Mas o Fluminense, desses jogadores que estão saindo lá da China, que é o Ricardo Goulart, o Elkson e o Alan, o Fluminense está interessado no Ricardo Goulart, a coisa está firme com o Ricardo Goulart, a gente está na torcida para que aconteça alguma coisa, mas tem um caminhão de clubes também interessados, que isso é perigoso. E o Elkson, que é a novidade do dia, né? O Fluminense realizou uma proposta bem atrativa, né? Segundo o repórter Matheus Mendy, pelo atacante Elkson, um atacante forte, goleador, convocado para a seleção chinesa. Ele tem jogado as eliminatórias da Copa do Mundo. Nas eliminatórias ele fez 13 jogos como titular e fez 4 gols numa eliminatória de Copa do Mundo, jogando pela seleção chinesa. Assim como ele, o Alan também tem nacionalidade chinesa e também é convocado para as eliminatórias. Está sem clube desde que saiu do Evergrande, o Fluminense não pagaria nada pela contratação dele. Ele tem 32 anos de idade, um atacante um pouquinho mais jovem, mas também já passou da casa dos 30. E como eu falei, está com a seleção chinesa também, sendo convocado constantemente. É um dos titulares da seleção chinesa. Só que tem um probleminha, o Botafogo está na parada, e o Botafogo está querendo repatriar esse jogador, porque ele começou lá no Botafogo, né? Ele surgiu para o futebol no Botafogo, daí o Fluminense vai ter que rivalizar com o Botafogo aí nesta negociação. Mas o Fluminense apresentou uma proposta bem atrativa para o Elkson, a gente está na expectativa, acho que seria uma baita de uma contratação. Pela força dele, pela capacidade de jogar na função do 9, de fazer gol, é um atacante que tem uma certa velocidade, nome muito interessante. A torcida do Botafogo também está valendo, porque a torcida do Botafogo está muito irritada. Tem botafoguenses furioso, porque estão ameaçando até de não emprestar o Engenhão pra gente aí na pré-Libertadores, porque a gente não vai ter o Maracanã na pré-Libertadores. Provavelmente a gente vai precisar do Engenhão. Estão até chateados, querendo que a diretoria não empreste o Engenhão pra gente jogar pré-Libertadores, se realmente o Fluminense entrar firme nessa negociação. Outra coisa, outro nome que surgiu, né? Tem a situação, como eu falei, do David Duarte, que não é bem assim, o empresário dele, o Uran, tá com o contrato que o Fluminense apresentou na mão, não tem nada assinado, não tem pré-contrato assinado com o David Duarte. Ele está viajando nas férias dele. Quando ele voltar, ele vai decidir. Ele está esperando uma proposta do exterior. David Duarte aguardando uma proposta do exterior. Ele deixou o Fluminense em stand-by. Mas o Fluminense continua procurando no mercado, e o nome que surgiu é o do Dedé. Não é dos Trapalhões não, é o Dedé, aquele que passou pelo Cruzeiro, que estava no Cruzeiro, foi rebaixado com o Cruzeiro, jogou com o Fred, né? O Abel também trabalhou com ele lá no Cruzeiro. Talvez seja um pedido do Abel, a contratação do Dedé. Brilhou muito jogando no Vasco. No Vasco foi um baita de um zagueiro, jogou muita bola. Depois ele teve uma contusão séria, daí tá 2 anos, o Dedé está 2 anos sem
jogar futebol. É muito tempo. A gente tem um filé, tem um departamento médico interessante que pode avaliar esse jogador e ver se ele tem condições ou não de ser reforço para o Fluminense. Porque futebol o Dedé tem. É um baita de um zagueiro. Mas o problema, o Dedé, ele tem 33 anos de idade, tá? Tem 33 anos de idade, é um jogador já partindo para ser veterano. O problema é que o Botafogo também está na jogada. O Botafogo também está interessado, parece que ele fez alguns exames no Botafogo. O contrato dele no Botafogo seria apenas pelo Campeonato Carioca, mas depende de outros exames para o Botafogo se certificar de que realmente ele não vai continuar tendo essas contusões que ele teve lá no Cruzeiro. Mas parece que o Fluminense está interessado em trazer o Dedé. Então vamos para outra, porque eu estou cheio de bilhetinho aqui, vou falar sobre o Patrick, é pedido do Abel. O Patrick, atacante do Internacional, é um pedido do Abelão. O Fluminense está interessado nesse jogador, mas parece que o negócio deu uma esfriada por causa das exigências do Internacional. Então o Fluminense deu uma estacionada. O Internacional quer receber algo em contrapartida nessa negociação. É um jogador que tem mercado e tem contrato longo com o Internacional. O Internacional está esperando algo forte aí para poder negociar o jogador com o Fluminense. É um pedido do Abel, mas parece que a diretoria tricolor se desinteressou um pouco com o jogador. Rapaziada, vamos falar do Ricardo Goulart. Vamos atualizá-los sobre a situação do Ricardo Goulart. O pessoal ficou animado, viu o Ricardo Goulart no avião com a esposa e com a amiga da esposa e com outro amigo vindo para o Brasil. Realmente eles voltaram para o Brasil, mas não estão vindo aqui para o Rio de Janeiro para fechar contrato com o Fluminense. O pessoal está na rede social trabalhando, a torcida do Fluminense é bem engajada aí nas redes sociais e para tentar contratar jogador. A maioria das vezes não dá certo, mas eles chegam junto lá no Instagram, no Twitter, onde for. Então o Fluminense formalizou uma proposta, botou no papel e apresentou ao Ricardo Goulart. E aguarda o retorno do jogador, né? Já está aqui no Brasil, e aguarda agora uma resposta do jogador. O jogador não tem pressa para responder. Lá na semana do Natal, ele deve dar uma resposta ao Fluminense. Porque existem 2 clubes brasileiros interessados no Ricardo Goulart. Por isso que ele não tem pressa para responder ao Fluminense. Tem 2 clubes brasileiros interessados no Ricardo Goulart. Tem o Besiktas, da Turquia, é um time turco, forte lá da Turquia, também interessado nele. Tem um time americano, da Liga Americana, também interessado no Ricardo Goulart, e 2 clubes do mundo árabe. Aí, meu amigo, o Fluminense está concorrendo contra 2 clubes do mundo árabe, um clube americano e um clube turco, e 2 clubes brasileiros ainda não revelados. Essa é a briga aí do Fluminense para ter o Ricardo Goulart. A notícia boa é que ele gostou da proposta do Fluminense, achou bastante interessante, então a gente vai ficar na torcida para que a coisa aconteça. Essa é a atualização dele. E olha só, para deixar você um pouquinho feliz aqui com o final do vídeo, para você dormir tranquilo, o Vasco fez uma sondagem pelo Luca. Essa notícia quem trouxe foi o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, me soltou bem cedinho essa informação, e o Vasco sondou o atacante Luca. A gente fica numa torcida tremenda, em orações, né, fazendo campanhas na igreja para que essa sondagem se torne realidade e o Vasco seja muito feliz com o Luca. Então é isso aí, eu acho que acabou. Acabou meus bilhetinhos. Muito obrigado. Peço sempre aquele like e a sua inscrição aqui nesse canal, tá? Um beijão, tô indo nessa. Fui!